E aí, pessoal, tudo beleza? Mais uma aula da disciplina Projetos de Programa. Nesse vídeo eu vou continuar a aula sobre associações, é a segunda parte, onde eu irei continuar a apresentar para vocês implementações de associações. Certo? Ok, então a primeira implementação que eu vou mostrar para vocês de associação é uma associação que ela é baseada na conectividade um para vários. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Nesse exemplo nós temos duas classes, a classe pesquisador e a classe projeto. Um pesquisador, ele trabalha para vários projetos. Ok? Ou seja, conectividade um para vários. Beleza? Observe a multiplicidade. Se nós olharmos com mais cuidado para a multiplicidade, nós podemos interpretar, né, essa associação da seguinte forma: um pesquisador trabalha em um ou mais projetos. Certo? Observe a navegabilidade. Pesquisador navega projeto. Ou seja, um objeto do tipo pesquisador sabe de seus projetos. No entanto, um projeto não conhece seus pesquisadores. Deu para entender? Por causa do conceito de navegabilidade. Ok? Vamos dar uma olhada nos atributos da classe projeto, da classe pesquisador. Vamos começar pela classe pesquisador. Pesquisador, quais são os atributos? Um pesquisador, ele tem um nome, tipo string, ele tem uma matrícula, tipo int. O menos ao lado do atributo significa que esses dois atributos eles são do tipo privado. Né? Beleza. Vamos dar uma olhada agora nos métodos da classe pesquisador. Olha o primeiro método, getProjetos. Qual a finalidade desse método? Está bastante claro, né? getProjetos, ou seja, esse método ele tem a finalidade de obter os projetos nos quais um determinado pesquisador ele trabalha. Certo? Na verdade, esse método getProjetos ele vai retornar um array list. Um array list de projeto. Um array list de objetos do tipo projeto. Como assim um array list, professor? Um array list de objetos do tipo projeto? Que diacho é isso? Vamos lá. Pessoal, estão lembrados da aula de arrays? Estão lembrados que na aula de arrays eu ensinei como trabalhar com arrays de objetos? Estão lembrados disso? Certo? Um detalhe importante. Eu ensinei vocês a criarem arrays de tamanhos pré-definidos. Certo? Ou seja, quando o array ele é instanciado, ele é criado, chamando o método construtor, a gente precisa especificar o tamanho do array, a quantidade de células, a quantidade de objetos que esse array ele vai armazenar. Certo? Então, como nós sabemos de uma forma prévia a quantidade de objetos que deverão ser armazenados no array, nós podemos usar um array de tamanho pré-definido. Um array, certo? Tradicional. Agora, quando nós não sabemos a quantidade de objetos, a quantidade de dados que deverão ser armazenados no array, numa situação como essa, não dá para a gente trabalhar com array tradicional, um array de tamanho pré-definido. Nós teremos que trabalhar com um array dinâmico. Um array que ele vai alocando células de uma forma dinâmica conforme a gente vai adicionando dados, conforme a gente vai adicionando objetos nesse array. Então,
Dessa forma, ele vai alocando dinamicamente as células e ele vai crescendo dinamicamente, certo? Então, esse método getProjects, ele vai retornar um arraylist, ok? Que contém objetos do tipo projeto armazenado, certo? Vamos dar uma olhada na multiplicidade, ó. Um pesquisador, ele trabalha em um ou em mais projetos. Mais projetos, ou seja, é um valor indeterminado. Vários projetos, é um valor indeterminado. Eu não sei a quantidade exata. Então, nessa situação, a gente vai trabalhar com arraylist. Deu para entender, pessoal? Beleza? Um outro método, alocar em projeto. Recebe como argumento de entrada um objeto do tipo projeto. Então, esse método, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai alocar, certo? O pesquisador em um determinado projeto. Beleza? Certo? Por isso que ele recebe como argumento de entrada a referência de um objeto do tipo projeto, que é o projeto no qual o pesquisador ele vai trabalhar. O terceiro método é desalocar de projeto. Tá claro, né? Com a finalidade desse método. É justamente desalocar, né? Ou seja, desalocar um projeto de um determinado pesquisador. Beleza? E além desses métodos, vale ressaltar que essa classe ela deve ser implementada seguindo as regras do conceito de encapsulamento. Por isso que os métodos estão declarados como públicos e os atributos como privados. E para que esses atributos eles sejam manipulados, é necessário implementar os métodos get e set, que não foram colocados nessa classe, né, nessa ilustração, porque não tem espaço. Okay? Vamos dar uma olhada agora na classe projeto. A classe projeto é bem simples, ela tem apenas dois atributos, o nome do projeto e a duração. Nome tipo string, duração tipo int. Os dois atributos foram declarados como privados. E para esses dois atributos também tem os métodos get e set. Beleza, pessoal? Vamos agora entender como implementar essa associação baseada nessa conectividade um para vários. Vamos iniciar pela classe projeto, depois eu volto para a classe pesquisador. Classe projeto, que é a classe mais simples. Então, basicamente, a classe projeto ela tem os dois atributos, né, nome e duração. Os dois foram declarados como privados. Atributo nome tipo string, atributo duração tipo int. Vamos dar uma olhada no método construtor da classe projeto. Ele recebe argumentos de entrada, dois argumentos, o nome do projeto e a duração. E observem como esse método ele foi implementado. Observe que internamente o método construtor projeto ele vai chamar os métodos set duração e set nome, justamente para especificar ou para definir, né, o estado inicial de um objeto do tipo projeto quando ele é criado. Definir a duração e o nome do projeto. Beleza? Os demais métodos que fazem parte dessa classe são os métodos set e get. Beleza. Simples, né? Bora voltar lá para a classe pesquisador. Vamos lá. Então, a classe pesquisador, ela tem o atributo nome, tipo string, né, o nome do pesquisador. Ela tem o atributo int, o atributo matrícula, do tipo int, certo? Poderia ser também string. Detalhe. Tem o atributo matrícula, ok? E aí tem o atributo projetos. Observe o tipo do atributo projetos. Olha o tipo. ArrayList e entre menor e maior, projeto. O que significa isso? Significa que esse atributo, certo? Ele vai guardar a referência de um ArrayList que armazena objetos do tipo projeto. Beleza? Certo? Deu para entender? No final das contas, esse atributo projetos é um ArrayList. Um ArrayList que vai armazenar objetos do tipo projeto.
Beleza? Um outro atributo é o atributo QTD min projeto, ou seja, quantidade mínima de projetos, tipo int. Beleza? Bom, na sequência, observe o método construtor da classe pesquisador. Esse método construtor, né, é o método que vai viabilizar que seja possível instanciar a classe pesquisador, criar um objeto do tipo pesquisador. E quando esse método construtor ele for chamado, invocado, ele vai permitir que seja possível definir o nome do pesquisador, a matrícula do pesquisador. Beleza? Observe internamente como esse método ele foi implementado. X.nome recebe nome, beleza? X.matrícula recebe matrícula. Estou definindo aí o nome e a matrícula. Agora, olha o detalhe. X.projeto igual a new arraylist, menor maior projeto, abre e fecha parênteses. O que significa isso aí? Nessa linha, basicamente, o que está sendo feito? O arraylist ele está sendo instanciado, está sendo criado. O arraylist que vai armazenar objetos do tipo projeto. E aí a referência, né, desse arraylist, desse objeto, vale ressaltar que o que Java trata arraylist como objeto. Então a referência desse objeto vai ser guardado no atributo projeto, como eu tinha falado antes. Beleza? E a gente observa também aí a inicialização do atributo QTD min projetos, que é igual a 1. Então, a quantidade mínima de projetos que um pesquisador, obrigatoriamente, ele deve trabalhar é 1. Beleza? Vamos dar uma olhada nos outros métodos. O método getProjetos. Basicamente, esse método getProjetos ele vai retornar o quê? Ele vai retornar projetos. Né? Observe aí, return projetos. Ou seja, ele vai retornar o arraylist. Né? Um arraylist que está sendo referenciado por meio do atributo projeto. Por isso que o tipo de retorno desse método getProjetos, observe o tipo de retorno. Arraylist projeto. Beleza? O outro método, alocar em projeto, que recebe como argumento de entrada o argumento P do tipo projeto. Beleza? Qual é a finalidade desse método? Simplesmente associar um pesquisador a um determinado projeto. E essa associação ela vai ser implementada da seguinte forma. Observe aí, ó, internamente como o método ele foi implementado. Está entre chaves. Projetos.addp. O que significa isso? Projetos. O que é projetos? É o arraylist, né? É o objeto arraylist. .add. Add o que é? É um método desse objeto que permite que seja possível nós adicionarmos dados no arraylist. E o que vai ser adicionado nesse arraylist projeto? O P. O que é o P? Na verdade, o P, né, contém a referência para um objeto do tipo projeto. Então, eu vou adicionar nesse arraylist um projeto, um objeto do tipo projeto, no qual o pesquisador ele vai trabalhar. Beleza? Finalmente, vamos dar uma olhada no método desalocar projeto, que recebe como argumento de entrada P projeto, ou seja, recebe como argumento de entrada uma referência de um determinado objeto do tipo projeto. E aí, observe como ele foi implementado, observe internamente como ele foi implementado. Se projetos.size é maior do que a quantidade mínima de projetos, então projetos.removeP. O que significa isso? Projetos.removeP significa que eu quero remover do arraylist um determinado objeto, né, que é passado como referência. Beleza? E aí, essa remoção ela só será executada se a quantidade, né, de projetos que um determinado pesquisador ele está trabalhando é maior do que a quantidade mínima de projetos. Garante que um pesquisador trabalhará em pelo menos um projeto, essa condição. Beleza, pessoal? Classe projeto, já falei. E aqui a gente observa a implementação da classe principal que implementa o método main. Ok? Bora entender como é que esse método main foi implementado. Então, vamos lá. Essas primeiras duas linhas, total, underline projetos, total, underline pesquisadores, ambos foram inicializados com 100. O que é isso aí? Na verdade, duas constantes estão sendo declaradas. A constante total, underline projeto, inicializada com 100, total, underline de pesquisadores, inicializado com 100. Por que eu sei que é uma constante? Porque elas estão declaradas em maiúsculo e tem a palavra reservada final.
certo? Final, no início, né? Então, quando a gente usa a palavra final, significa que o valor não vai mudar. Esse valor 100, né, que está sendo atribuído, é um valor fixo, constante. Então, a primeira constante, ela se refere ao número total de projetos e a segunda constante se refere ao número total de pesquisadores. Beleza. Bora dar uma olhada agora na próxima linha. Na próxima linha, observe, ó, uma variável foi declarada, a variável pesquisadores. Olha o tipo da variável, a array-list pesquisador. Está claro qual é a finalidade dessa variável. Essa variável, na verdade, ela é um array-list, né? Ela vai apontar, ela vai guardar a referência de um objeto do tipo array-list, que vai ser usado para armazenar o quê? Pesquisadores, armazenar objetos do tipo pesquisador, certo? Então, na sequência, observa, igual a new, né? Eu estou instanciando o array-list, né, que vai guardar objetos do tipo pesquisador, e aí observe aqui, entre parênteses, eu coloquei a constante total ordenado pesquisadores. Ou seja, nessa implementação, está partindo do pressuposto que eu sei, né? Eu sei de uma forma prévia qual é a quantidade de pesquisadores que fazem parte de um departamento, de um laboratório, tal, de uma empresa, que é 100. Então eu passei a constante como argumento de entrada, certo? Passei, beleza? E aí um array-list vai ser criado e ele vai alocar dinamicamente 100 células. Mas um detalhe, esse valor não é um valor final. É possível que após 100 eu possa adicionar, né, mais pesquisadores. Agora, se eu não souber de antemão, né, qual é a quantidade de pesquisadores que trabalham na empresa, eu posso simplesmente ignorar, né, ou seja, não colocar entre parênteses total underline pesquisadores, e aí um array-list vai ser criado, né? E conforme eu for adicionando objetos nessa array-list, ele vai alocando células de uma forma dinâmica. Deu para entender? Bom, e aí, na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar nessa array-list que eu criei objetos do tipo pesquisador. E para adicionar, eu vou usar aquele método add. Então, observe aí, ó, pesquisadores add, né? Eu estou usando o método add do array-list, que vai receber como argumento de entrada um objeto do tipo pesquisador. Está sendo instanciado. New pesquisador, né? Eu estou chamando o método construtor da classe pesquisador, passando como argumento de entrada o nome do pesquisador, certo? E a matrícula dele. Né? Então, um objeto do tipo pesquisador vai ser criado e vai ser armazenado na lista de pesquisadores, no array list de pesquisadores por meio do método add. Beleza? Eu fiz isso para cadastrar mais 3 pesquisadores, no total foram 4 cadastrados, nessa lista de pesquisadores. Beleza? Na próxima linha, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro array list, né? Só que vai ser um array list de projetos. Por isso que eu usei essa variável que eu chamei de projetos, né? Que ela é do tipo array list, que vai ser usada para armazenar objetos do tipo projeto. Como eu sei de uma forma prévia qual é a quantidade de projetos que estão sendo executados numa determinada empresa, por exemplo, eu usei a constante total ordenado em projetos. Mas se eu não soubesse, eu poderia ignorar, eu não colocaria aí entre parênteses, né, entre parênteses total ordenado em projetos. Eu simplesmente colocaria um parênteses aí vazio, e aí uma revista seria criado sem ter, né, uma definição prévia de tamanho. Conforme a gente fosse adicionando objetos do tipo projeto, ele ia crescendo dinamicamente. Bom, aí na sequência o que foi que eu fiz? Eu instanciei objetos do tipo projeto e eu armazenei nesse array list de projetos, nessa lista de projetos, certo? Então eu usei novamente o método add, né, do array list de projetos, e eu usei esse método para adicionar o objeto que foi instanciado do tipo projeto por meio do método construtor, né, da classe projeto, onde eu passei como argumento de entrada o nome do projeto e a duração, que nesse exemplo aí o nome do projeto é PlayStation N e a duração do projeto 2 anos, certo? Então eu adicionei mais um outro projeto, numa lista de projetos, que é o robô doméstico, tempo de duração por 4 anos, beleza? Então 2 array lists foram criados, um array list de pesquisadores, um array list de projeto. Um array list de pesquisador e um array list de projeto, beleza. Próximo bloco de código. Basicamente, próximo bloco de código, o que eu vou fazer aí nesse próximo bloco de código? Vamos lá.
Observe que eu declarei uma variável chamada projeto, do tipo projeto, porque essa variável ela vai ser usada para guardar a referência de um objeto do tipo projeto. E aí, olha só o que eu estou fazendo. Projeto.get1. O que eu estou fazendo aí? Então, o método get, né, é um método que pertence a uma array-list, né, ao array-list de projetos. E quando eu especifico eu estou dizendo o seguinte, olha, eu quero que você recupere o objeto do tipo projeto que está guardado na célula 1, na sua célula 1. Então, esse método ele vai retornar a referência do objeto e eu vou guardar nessa variável projeto. Beleza? Então, se a gente for dar uma olhada no array-list de projetos, qual é o projeto que está guardado na célula 1? É o robô doméstico, certo? Vale lembrar que a célula, né, a primeira célula ela é identificada pelo índice 0. Então, 0, 1, né, e assim sucessivamente. Ok? Então, beleza. O que falta fazer? Eu quero alocar, né, esse projeto para um determinado pesquisador. Eu quero alocar um pesquisador nesse projeto. Então, para isso, eu usei o método alocar em projeto. Certo? Ok? Então, observe aí, ó, pesquisador.get0, ou seja, eu estou acessando o array-list, a lista de pesquisadores, dizendo o seguinte, ó, eu quero que você recupere, né, a referência de um pesquisador, de um objeto do tipo pesquisador que está guardado na célula 0. Que nesse exemplo, quem é? É a Ana Lang. Né? É a Ana Lang. E aí, uma vez que eu tenho uma referência de um objeto do tipo pesquisador, eu posso chamar o método alocar projeto para alocar, né, a Ana Lang no projeto. Qual projeto? Robô doméstico. Certo? Pronto. Simples, né? Depois eu novamente, ó, através do método get, só que agora eu passei o índice 2 para obter, né, um objeto pesquisador que está guardado na célula 2, que nesse caso aqui vai ser o José Carlos, para alocar o José Carlos no mesmo projeto, né, robô doméstico, usando o método alocar em projeto. Beleza, pessoal? Eu vou corrigir aqui que tem um espaço aqui que não existe. Aqui, ó. Pronto. Beleza? Então, deu para entender como foi possível, pessoal, associar, né, pesquisadores em um determinado projeto? Isso aqui é um exemplo inicial, né? A gente pode brincar com essa alocação. Inclusive, a gente pode brincar com o método remover, né, que tem a finalidade de, vamos dizer assim, aliás, o método desalocar, me confundi, né, desalocar, né, que tem a finalidade justamente de desativar uma associação entre um determinado pesquisador com um projeto. Beleza? Como é de praxe, eu sempre gosto de passar para vocês exercícios, né? Então, eu gostaria que vocês, para praticar, né, que vocês estudem, né, esse exemplo e que, baseado nesse exemplo, que vocês implementem esse exercício, que é o seguinte, ó, criar um programa em Java que implemente a seguinte relação de associação entre classes. Um departamento tem vários funcionários, que por sua vez estão lotados em pelo menos um departamento. Beleza? Gostaria que vocês implementem, né, essa associação, beleza? E que depois de vocês me mostrem esse exercício. A gente vai ter um jeitinho de vocês me mostrarem essa implementação de vocês. Beleza? Tem mais um exercício aqui que é o seguinte, ó. Elabore diagramas de classe que modele as seguintes relações de associação entre classes de objetos. Um departamento pode ter um ou vários funcionários que por sua vez estão lotados em um departamento. Um aluno pode ser orientado por um professor que por sua vez pode orientar vários alunos. Um cliente pode ter várias faturas e uma fatura pertence a um e apenas um cliente. Beleza? Então eu gostaria que vocês elaborem diagramas de classes que vão permitir que seja possível modelar ou representar essas três associações entre classes de objetos. Beleza? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou lá pro Eclipse, né, para mostrar para vocês aqui uma implementação de um programa que é baseado nessa associação de um para muitos. E vou brincar um pouco aqui com o código, né, para que vocês possam entender melhor como funciona, né, na prática essa associação. Eu estou procurando aqui pelo
Ah, tá aqui, tá aqui. Opa. A lupa. Tá aqui a lupa. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos na classe projeto, que é a classe mais simples. Vou dar um zoom aqui. Classe projeto, eu já tinha explicado, né? Tem dois atributos, nome e duração, nome tipo string, duração tipo int, ambos declarados como privados, método construtor, que recebe argumentos de entrada, os métodos get e set. Get nome, get duração, set duração. Trivial, bem simples. Bora dar uma olhada agora na classe pesquisador. Classe pesquisador, eu também já expliquei para vocês, né? Tem os atributos nome, o atributo matrícula, o atributo projetos, que se refere ao arraylist, que vai armazenar objetos do tipo projeto, o atributo QTD mínimo em projetos, que permite definir a quantidade mínima de projetos, né? Bom, aí tem aqui um método construtor, né? Tem um método construtor que recebe dois argumentos de entrada, nome e matrícula, que eu acabei de explicar para vocês, né? Esse método construtor, quando ele for chamado, ele vai permitir que seja possível criar um objeto do tipo professor, definir na criação o nome e a matrícula desse pesquisador e também já instanciar um arraylist do tipo projeto. Beleza? Ah, mas professor, mas se eu quiser criar um arraylist padrão e posteriormente definir o nome e a matrícula do pesquisador, eu posso? Pode. Conforme eu fiz aqui, ó. Então aqui tem um método construtor padrão, que não recebe argumento de entrada. Se esse método construtor, se ele for chamado, ele vai instanciar a classe pesquisador, ele vai criar um objeto de pesquisador, e aí ele vai inicializar a variável QTD mínimo em projetos igual a 1, né? E vai instanciar, né, um arraylist, vai criar um objeto do tipo arraylist, certo? Tranquilo, né? Para que objetos do tipo projeto sejam armazenados nesse arraylist. E aí na sequência tem um método getNome, setNome, tem um método getMatrícula, setMatrícula, né, que implementa o conceito de encapsulamento, certo? Eu tenho um método getProjetos, que vai retornar um arraylist de projetos, né? Beleza? Eu tenho um método alocar em projeto, né? Alocar em projeto, que recebe como argumento de entrada, argumento de entrada, essa variável P, né, do tipo projeto, que eu vou passar ela como parâmetro de entrada para o método add do arraylist projetos, para armazenar nesse arraylist um objeto do tipo projeto. E dessa forma definir, né, ativar a associação entre o pesquisador em um determinado projeto. Aqui eu tenho a implementação do método desalocar de projeto, que recebe como argumento de entrada o argumento P, a variável P do tipo projeto, certo? Que eu vou passar como argumento de entrada para o método remove do arraylist projeto, para que esse objeto ele seja removido. E ele só vai ser removido se o tamanho do arraylist, né, for maior do que a quantidade mínima de projetos, para garantir, né, que um pesquisador ele trabalhe com pelo menos um projeto. Beleza? Bora dar uma olhada agora na classe principal. Essa classe principal eu brinquei pra caramba aqui com ela. Deixa eu dar um zoom aqui. Basicamente, o que eu fiz aqui nesse primeiro bloco de código? Essa implementação está um pouquinho diferente da implementação que eu acabei de explicar para vocês, que eu apresentei no slide. Observe que aqui eu não usei a arraylist de projetos e não usei a arraylist de pesquisadores, né? Eu fiz de uma outra forma, sem usar arraylist. A forma que eu fiz foi a seguinte, ó. Vamos dar uma olhada aqui nesse bloco de código. Eu substituí, né, o arraylist de projetos, eu substituí por variável de distância para cada projeto, para cada objeto do tipo projeto que eu instanciei. Então aqui, ó, eu criei uma variável de distância que eu chamei de projeto 1, do tipo projeto, e eu guardei nessa variável de distância um objeto do tipo projeto, certo? Cujo nome do projeto é Xbox 3000 e o tempo de duração é 2 anos. E aí eu fiz a mesma coisa para projeto 2, para projeto 3. 3 projetinhos foram criados. Depois, o que foi que eu fiz aqui? Da mesma forma, eu não criei um arraylist de pesquisador, né? Eu criei variável de distância para cada objeto do tipo pesquisador. Então eu criei uma variável de distância aqui que eu chamei de pesquisador 1, do tipo pesquisador,
E eu guardei nessa variável distância pesquisador um objeto do tipo pesquisador. Né? Observe que eu usei aqui o método construtor padrão, não passei nenhum argumento de entrada. Né? Eu fiz de propósito para mostrar para vocês essas possibilidades de programação. Né? E aí eu defini o estado do pesquisador, ou seja, o nome e a matrícula, usando os métodos set. Então, set nome, defini a matrícula, set matrícula, a matrícula do pesquisador. Né? Do pesquisador 1. E depois, através do método alocar em projeto, eu aloquei, né, o pesquisador 1 no projeto 1, no projeto 2, no projeto 3. Ou seja, esse cara, né, aliás, essa senhorita, né, a Maria, ela vai trabalhar no Xbox 3000, no projeto Next 1000 e no projeto Netbook Ace. Beleza? Bom, e nesse bloco de código aqui, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou printando na tela o nome do pesquisador 1, o nome do projeto 2, que ele trabalha, e o nome do projeto 3. Certo? Então, qual é o nome do pesquisador 1? Eu usei aqui o método getNome, né, para obter o nome dele. E aí eu concatenei o nome dele com a string nome do pesquisador. Certo? Para obter o projeto 2, aí tem um detalhe interessante. Para obter o projeto 2, observe o que foi que eu fiz. Eu chamei aqui o método getProject. Esse método getProject, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um array list, né, de projetos. E aí, através do método get, né, eu estou especificando ou seja, eu quero obter, né, a referência, né, o objeto que está guardado na célula 1, certo? E através do método getNome, eu consigo obter o nome desse projeto. Beleza? Ok? Ok. Então, dessa forma, eu vou conseguir obter o nome do projeto 2, né, que é Next 1000. Para obter o nome do projeto 3, eu usei a mesma lógica, só que eu passei aqui como argumento de entrada para o método get o índice 2. Beleza? O índice 2. E aí chamei o método getNome para obter o nome do projeto. Bem simples. Beleza. Bom, depois o que foi que eu fiz aqui? Ó? Eu criei, né, um outro pesquisador. Instanciei a classe pesquisador novamente, usando o método construtor padrão. Guardei esse objeto numa outra variável de distância que eu chamei de pesquisador 2, do tipo pesquisador. E por meio dessa variável de distância pesquisador 2, eu setei aqui, né, ou cadastrei, né, vamos dizer assim, o nome do pesquisador, né, usando o método setNome, que é Fábio. Cadastrei aqui a matrícula do pesquisador, usando o método setMatrícula. Né? E depois eu aloquei o pesquisador Fábio em dois projetos, no projeto 1 e no projeto 3, usando o método alocar em projeto. Certo? E aí um detalhezinho, eu fiz um pouco diferente o bloco de código que vai imprimir, né? Vai imprimir os projetos nos quais o pesquisador Fábio está trabalhando. Eu fiz um pouquinho diferente do exemplo anterior. Esse exemplo aqui está mais elegante, vamos dizer assim, a implementação. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Está aqui, ó. Ok? Bom, como é que foi implementado? A primeira coisa que eu fiz foi dar um print na tela do nome do pesquisador. Então, para isso eu usei aqui a variável, né, pesquisador 2, chamei o método getNome para obter o nome desse cara e concatenei com a string o nome do pesquisador, né? E essa string eu passei com o argumento de entrada para o método printLn para printar na tela o nome do pesquisador. Beleza. Então, professor, como é que você fez para imprimir os projetos nos quais esse pesquisador está alocado? Então vamos lá. Eu implementei de uma forma mais elegante, como eu já falei. Então, para isso, eu usei um laço implementado por meio de um for. Esse laço ele permitiu que fosse possível varrer ou navegar pelo array list de projetos, acessar as células do array list de projetos de uma forma sequencial. E conforme é acessado cada célula, é obtido a referência, né? É obtido o objeto projeto que está armazenado na célula, e por meio da referência desse objeto é possível chamar o método getNome, que vai obter o nome do projeto, e o método getDuração, que vai obter a duração do projeto. Certo? E aí, essa lógica, né, que eu acabei de comentar, ela está implementada exatamente aqui, ó.
essas duas linhas de código. Então vamos lá, vamos entender. Então o for ele tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro eu estou declarando uma variável contadora, cujo nome é i. Então essa variável ela vai servir como índice e ela está sendo inicializada com 0. Na primeira interação do for, na primeira repetição do for, o valor dessa variável vai ser 0. Aqui eu tenho uma condição de teste. Olha a condição de teste. Ou seja, enquanto o valor da variável i for menor do que o tamanho da lista de projetos, essas duas linhas de código vão ser executadas. E o terceiro parâmetro é o incremento da variável contadora, o incremento do índice. Beleza? Então, vamos lá, vamos passo a passo. Vamos supor que esse for ele vai executar a primeira vez, ele vai iterar pela primeira vez. Então, i é igual a 0. I é menor do que o tamanho do array-list, o tamanho da lista de projetos? Sim, é menor. Né? 0 é menor. Né? Então, essa condição vai ser verdadeira e aí essa primeira linha de código aqui ela vai ser executada. Então, vamos lá. Pesquisador.getProjetos, eu vou obter o array-list de projetos. Get i, olha só o argumento do método get. É a variável contadora. Qual o valor da variável contadora? 0. Então, o get ele vai acessar a primeira célula do array-list para obter o primeiro projeto que está guardado lá. Né? E aí, através do método getNum, eu vou obter o nome desse projeto. Beleza? Na segunda linha, é a mesma lógica. O que difere é o método getDuração para obter a duração do projeto. Beleza? Aí, a variável i vai ser incrementada de 1. O fluxo de execução volta para cá, né? É um laço. E aí, 1 é menor do que a quantidade de projetos? É menor do que o tamanho? Sim, é menor. A condição é verdadeira. Se é verdadeira, né, a próxima linha de código vai ser executada. O valor da variável i agora é 1, então a célula 1 vai ser acessada, certo? E o projeto que está guardado nessa célula 1, por meio do método getNum, eu vou obter o nome desse projeto, certo? Por meio do método getDuração, eu vou obter a duração do projeto. E eu vou printar na tela o nome e a duração do projeto. E aí, pessoal, como eu já falei, enquanto essa condição for verdadeira, né, vai ser possível imprimir o nome e a duração, certo? De um determinado projeto no qual o pesquisador está alocado. Beleza, pessoal? Finalmente, eu instanciei mais um pesquisador, um terceiro pesquisador, né? Eu guardei a referência desse objeto nessa variável aqui, ó, pesquisador 3, né? Do tipo pesquisador. E aí chamei o método construtor, criei um objeto, né, cujo nome dele é José, e a matrícula dele é essa matrícula aqui. Depois eu aloquei o José através do método alocar projeto em um determinado projeto, ó, new projeto. Qual o projeto? O nome do projeto é celular Apple. E o tempo de duração é, sei lá, 6 anos. Simples, né? E aí depois eu resolvi printar na tela o nome do pesquisador, usando o método getNome. Chamei o método getNome a partir da variável de instância, né, pesquisador 3, né? Para obter o nome desse pesquisador. E para obter o nome do projeto 4, né, que é um novo projeto, né, que foi criado, eu usei aquela sequência de código aqui, ó, né? getProjeto.get0.getNome. Beleza, pessoal? Bora executar? Então eu vou executar esse código. Deixa eu dar um del aqui para ficar mais bonitinho aqui, tá cheio de linha em branco. Pronto, eu vou dar um Ctrl S para salvar, né? Eu vou compilar. Compilei. Eu vou agora executar. Deixa eu maximizar aqui o console, para que vocês possam ver aqui o resultado. Então tá aqui, ó, o resultado, né? Aqui, observe, né, que a pesquisadora Maria, ela está alocada nos projetos
2 e 3, né? Next 1000 e Notebook Ace. Que o pesquisador Fábio ele está alocado no projeto Xbox 3000, né? E no projeto Notebook Acer, certo? E que o pesquisador José, né? Ele está alocado no projeto Celular Eco, que é o projeto 4. Beleza, pessoal? Então eu poderia aqui ficar brincando, né? Instanciando outros pesquisadores, instanciando outros projetos, né? Poderia, por exemplo, desenvolver aqui uma funçãozinha para, dado como entrada o nome de um determinado projeto, descobrir o nome, né? Aliás, dado como entrada o nome do determinado projeto, descobrir qual é o tempo de duração desse projeto, certo? Beleza? Uma outra modificação que a gente poderia fazer era alterar a navegabilidade, para que fosse possível o projeto saber, né, quem é o pesquisador, né, saber, conhecer, né, um determinado pesquisador, certo? A gente poderia fazer dessa forma também. Então vocês podem fazer isso, né, para exercitar, para praticar. Beleza, pessoal? Então eu vou parar por aqui. Opa, deixa eu diminuir aqui o zoom. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Ok? E aí, a terceira parte desse vídeo, eu vou explicar como é possível nós implementarmos uma associação do tipo conectividade do tipo muitos para muitos, ou vários para vários, beleza? Então tem essa mais uma associação, né? Mais um exemplo de implementação, ok? Só que agora a conectividade é do tipo muitos para muitos, beleza, pessoal? Então eu vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Um forte abraço para vocês, até mais, pessoal.